Não atenda plano de saúde. Não atenda plano de saúde. Essa lição eu aprendi em 2011. Me formei no final de 2010, 2011 estava disponível para o mercado. Famoso desempregado, você sabe como é. Recém-formado, animado, querendo atender, topando tudo, dizendo sim para qualquer atendimento. Fui parar numa clínica, onde eu bati na porta lá, deixei meu currículo, no mesmo dia me ligaram, conversei lá com a dona, comecei a atuar no local. Lá atendia paciente ortopédico, paciente neurológico, aquele padrão que a gente vê por aí em muita clínica na sua cidade, enfim, no seu bairro não deve ser muito diferente disso. Chegando lá, recém-formado, com muita vontade de colocar em prática aquilo que tinha aprendido no estágio, né, aquelas coisas. Cheguei lá, comecei a atender os pacientes e comecei a entender, perguntar como é que funcionava para receber. Olha, Arthur, vê se você passou por isso. Arthur, aqui é assim, a gente atende plano de saúde, o plano de saúde paga um X, a gente fica com a metade, paga o ISS, que é o imposto, né, municipal, e o restante, esse dinheiro é seu. Eu animado, nem me preocupei com o dinheiro. Vamos lá, o importante é colocar a mão na massa. Tá bom. Comecei a trabalhar, comecei a atender, e depois fui descobrir que o plano de saúde ele pagava depois de 45 dias, o outro depois de 60 dias, ou seja, eu trabalhava hoje, eu só ia receber 45, 60 dias depois, pagando metade para a clínica, tudo bem, faz sentido, é o acordo, pagando o imposto, também faz parte, e recebendo o restante. Daí vai. Trabalhei ao longo desse mês lá nessa clínica, e aí eu comecei a me inteirar, comecei a perguntar como é que funcionava. Grande maioria dos pacientes vinham de planos de saúde diferentes. Especificamente eu quero falar de um que era um municipal. Não vou falar o nome dele aqui porque não vem ao caso, mas basicamente era o seguinte. Esse plano de saúde ele era complicado no seguinte aspecto. Eu peguei, comecei a ler lá a lista de procedimentos, né? Falei, mas quanto será que eu vou ganhar lá no final do mês e tal? E fiquei constrangido de perguntar para os colegas, então fui lá perguntar para a dona e tal, pedi lá a nominata, né, que chama, comecei a olhar lá os tipos de procedimentos, lá tinha umas coisas específicas, e comecei a olhar, enfim, aí achei lá, fisioterapia, valor de atendimento, olhei o valor lá, falei, nossa, aí eu fiz as contas, falei, bom, vou ficar com a metade, menos o imposto, tal, vai ficar um X aqui para mim. Aí já fiquei meio, nossa, mas espera aí. Comecei a fazer as contas, quantos pacientes eu atendi e tal, aí a gente já começa a ver com aquelas preocupações, putz, mas isso aqui, malemar, vai pagar minha gasolina, era um pouco afastado da minha casa, minha gasolina de ida e volta, fora que estacionava o carro na rua, às vezes ficava meio preocupado, enfim, eu falei, às vezes não é nada demais, né? É o valor, faz parte. Só que eu continuei lendo lá, por curiosidade, comecei a olhar os outros tipos de intervenção, os outros tipos de atendimento, os outros tipos de, enfim, que esse plano de saúde pagava, e quanto que ele pagava de cada um deles, por curiosidade mesmo. Aí olhando nessa lista, você não vai acreditar. Olhei o valor do atendimento da fisioterapia, por acaso eu parei nos exames, exame disso, exame daquilo. Um me chamou muita atenção. E eu olhei lá, era um valor específico, que era um pouquinho maior do que o valor que eu receberia no final dessa divisão aí, dinheiro da clínica e o dinheiro do imposto. Bom, vai lá, Arthur, fala logo o que era. Por incrível que pareça, pagava melhor o exame de fezes feitos pelo plano do que o valor da fisioterapia que eu recebi. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu estava me sentindo valendo menos do que, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Complicado, né? E aquilo me ligou um alerta, eu falei, caramba, então quer dizer, se eu só ficar atendendo paciente desse, por exemplo, desse tal plano, eu vou receber menos do que, por exemplo, um exame de fezes paga. Nada contra, faz parte, mas aquilo me ligou um alerta, eu falei, caramba, e como é que faz para ter paciente particular aqui? Porque tinham me informado que se eu trouxesse o paciente particular de fora, eu poderia ganhar mais. Mas aí, ao mesmo tempo, também eu pagava para a clínica um percentual que eu não concordei muito, que era um valor até um pouco alto. Falei, poxa, mas eu consegui o paciente, eu trouxe ele para cá, tudo bem, eu vou usar as instalações para atender, mas eu que consegui esse paciente. Aí eu comecei a pensar com essa mentalidade de vendedor. Falei, poxa, então se eu trouxer X pacientes, eu vou ter tanto, mas eu tenho que deixar tanto na clínica. E um desses pacientes me fez uma pergunta que abriu minha mente. Falei, você atende domiciliar? Falei, como assim? Você vai na minha casa e me atende? Eu já sabia que isso existia, né? Mas recém-formado, ainda bastante perdido. Falei, como é que é isso? Não, tal, isso aqui, entendi como é que funcionava. Perguntei para alguns colegas, eles me explicavam como que eles faziam, quanto que eles cobravam. E aí eu fui atender esse paciente na casa dele. E aí foi bom, porque eu não tive que repassar para ninguém. Eu ia lá, atendia na casa dele, era mais de uma vez por semana, era um senhor, e era um caso que precisava de acompanhamento, caso crônico. E aí foi isso. Eu falei, nossa, olha só, então quer dizer que se eu aprender a como ter mais pacientes, por exemplo, domiciliares, eu não dependo da clínica, eu não vou me sentir valendo menos do que um exame de fezes, e eu vou ainda ganhar um dinheirinho a mais, atender o paciente na casa dele, fazer do meu jeito. E
E aí aquilo abriu minha mente. Então, em 2011 eu cheguei a essa conclusão, que é o tema do vídeo, foi como eu comecei esse vídeo aqui. Não atenda, eu coloquei na minha cabeça, Arthur, não atenda plano de saúde. Ah, mas tem muita gente que vai falar, não, mas plano de saúde é bom porque aí você tem vários pacientes. Se você aprender a como ter mais pacientes particulares, pacientes para você, dependente de clínica, dependente de estúdio de pilates, se você aprender como captar, como atrair mais pacientes, você vai conseguir ganhar mais, vai conseguir fazer, por exemplo, atendimentos domiciliares que não envolvem poucos equipamentos, equipamentos baratos, você vai na casa do paciente, atende do seu jeito, na sua estratégia, no seu método, faz o seu protocolo, não depende de ninguém, combina o horário diretamente com o paciente, não tem secretária, tem que pagar a luz, água, aluguel, não tem que pagar nada. Então isso abriu minha mente, falei assim, então foram as duas lições, não atender plano de saúde e eu preciso aprender a como ter mais pacientes. E de lá para cá nessa jornada eu aprendi, tem algumas estratégias, algumas técnicas que eu falo na minha mentoria individual, que é como conseguir ter mais pacientes. Aí eu não dependo de ninguém, você é independente, você monta seu horário, faz a sua agenda, teu horário flexível, combina diretamente com o paciente, e aí você não vai se sentir que nem eu, que recebia uma miséria de plano de saúde e, enfim, nunca mais precisei depender de plano de saúde para ter paciente. Então você também vá atrás, aprenda como ter pacientes. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. E conta para mim, você ainda pensa assim? Ah, não, o plano de saúde é bom para mim, dependo dele. Depende? Será que depende mesmo? Então comenta aqui embaixo se você ainda atende alguns pacientes de plano e se você já está começando a abrir a sua mente para, de repente, aumentar o número de pacientes particulares ou viver só de atendimentos particulares, por exemplo, domiciliares, foi o que eu comecei lá atrás e até hoje é algo que eu acredito 100% que é uma das melhores estratégias para você conseguir ter mais pacientes e, quem sabe, até viver da profissão basicamente só com atendimentos domiciliares, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você ainda atende algum plano de saúde e tudo mais. Não tem vergonha nenhuma nisso, faz parte, tá? Eu só dividi aqui a minha história com vocês. Espero que tenha inspirado, ajudado de alguma forma. Estou à disposição, faz sua pergunta, me segue, curte esse vídeo, manda para alguém que você acha que esse vídeo pode ser importante, alguém que de repente está se sentindo vítima ou preso a algum plano de saúde. Então abra a mente, aprende a atrair mais paciente, que você não depende de ninguém. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!